Afinal, vale ou não vale a pena contratar uma agência de intercâmbio? Eu vivi as duas experiências e vou compartilhar com você neste vídeo. E ainda vou dar uma dica valiosa. No início de tudo, eu cheguei a considerar a fazer o intercâmbio por conta própria. Eu entrei no site do consulado, vi o que ia precisar para tirar o visto, também dei uma olhada quais eram as escolas, só joguei no Google mesmo, as escolas mais conhecidas em Melbourne, que era para onde eu estava indo, na Austrália, e enfim, pensei, acho que é possível. Claro que fiz pesquisa nas agências. Fui em 3 ou 4 agências aqui em Brasília, comparei o que eles estavam oferecendo, também quais eram as escolas que eles estavam apresentando. E no fim, gente, o que eu prestei atenção foi que eu mandei e-mail para algumas escolas, foram duas na verdade. Mandei e-mail para 2 escolas lá na Austrália perguntando, pedindo orçamento. E o valor era o mesmo que a agência estava me apresentando. A outra questão foi que eu ia precisar traduzir alguns documentos para tirar o visto, por exemplo, contra-cheque. Aí eu fui pesquisar quanto custava uma tradução e pela agência ficou mais barato, porque eles tinham um acordo com uma empresa de tradução. A outra questão foi a passagem aérea. Com a agência emitindo com o cadastro que eles têm junto às companhias, ficou mais em conta do que eu comprando sozinha. Eu fiz a pesquisa em casa também. E aí tem mais uma questão. Na agência, eles dão o suporte para escrever a carta de intenção, que é muito importante para a aplicação do visto. Essa carta de intenção, assim, teu contra-cheque e essa carta de intenção juntas, fazendo aí uma ótima combinação, é visto aprovado na certa. A questão é que aí eu não tinha experiência na carta de intenção. A agência que eu contratei me cobrou uma taxa de R$350 para fazer todos os trâmites. Eu mandei tudo para eles, eles é que enviaram, por exemplo, meus documentos para a tradutora e também foram eles que deram entrada no meu visto junto ao consulado por esses 350 e também me ajudou a fazer a carta de tradução, a carta de intenção. E essa carta de intenção tinha que ser em inglês e eu não sabia falar inglês. Eu fiz em português e a tradutora, ela fez a tradução por um precinho muito em conta na época. Por fim, então eu digo para vocês, eu acho que vale a pena sim contratar uma agência de intercâmbio, porque os valores pela agência, por mais que eles cobram essa taxa administrativa, ficou mais em conta do que se eu fizesse sozinha. Porque, por exemplo, a escola, não faz diferença se eu fecho direto com a escola lá na Austrália ou se eu fecho com uma agência de intercâmbio. E ainda tem o suporte. Agora, a bela da dica que eu tenho para te dar é: feche com uma agência de intercâmbio lá onde você vai morar, não aqui no Brasil. Se não tiver a mesma agência, a mesma filial na cidade onde você mora, faça aqui no Brasil as reuniões por videochamada. Hoje está tão comum, ainda mais depois dessa pandemia. Então, porque na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, você precisa de ajuda lá. Quando você chega lá e precisa de algum suporte, é a agência de intercâmbio que vai te socorrer. E aqui a agência do Brasil não vai te ajudar, sabe por quê? Fuso horário. A maioria dos países tem um fuso horário muito grande, alguns 5, 6 horas, e eu lá na Austrália, 12, 13 horas de diferença. Lá era dia, que era noite, como é que alguém ia me ajudar em alguma coisa? E ainda tem uma grande vantagem em fechar com uma agência que tenha na cidade para onde você está indo. As melhores agências promovem atividades e eventos para te ajudar na sua adaptação. Por exemplo, tem agência que promove eventos ou treinamentos para te auxiliar a você, os seus primeiros contatos com uma bandeja para ser garçom. Tem empresas também que têm parcerias com essas agências para cursos como o de barista. Além disso, essas agências, elas trazem consultores de imigração para aqueles que querem continuar no país, saberem quais são as possibilidades. Ou seja, tem suporte lá e dentro do mesmo fuso horário. Então, essa é a minha grande dica. Fechando com uma agência, procure a agência que tenha na cidade para onde você está indo. Ou pelo menos na cidade mais próxima, né, que seja ali no mesmo fuso horário, porque isso faz uma diferença e tanto. Eu tive uma amiga que teve um problema com o certificado dela, era a última semana lá na Austrália, na mesma escola que eu estava, e ela não recebeu o certificado, a escola estava dizendo que faltava um pagamento de uma taxa, e a agência só ia responder no outro dia, 24 horas depois, o voo dela estava próximo,
e ela ir embora sem esse certificado depois de meses estudando na Austrália. Por fim, a gente foi lá, eu fui junto com ela na secretaria da escola, com todas as cópias dos e-mails, a gente teve que resolver isso sozinha, sem o suporte da agência por causa do fuso horário. E sem saber falar inglês, né? A propósito. Bom, então por isso eu recomendo fortemente, veja essas agências na cidade aonde você está indo. Aqui no Brasil, você pode fazer as reuniões através da videochamada, como eu disse anteriormente. A respeito da agência que eu fechei com a agência chamada Experimento, aqui em Brasília. Não tem na cidade para onde eu fui, que é Melbourne, na Austrália. E o que aconteceu foi que aqui o atendimento foi maravilhoso, foi ótimo. Eu gostei muito da atenção deles e tudo. A questão é que no primeiro momento, eu pedi um visto de 4 meses porque eu precisava voltar para o Brasil. No decorrer do processo, aconteceram algumas coisas que me permitiu ficar na Austrália por mais tempo. Mas eu não quis mudar o processo porque já tinha dado entrada em tudo, pagamentos, enfim. Deixa do jeito que tá, os 4 meses chegando lá na Austrália, eu faço a renovação. E assim foi. E aí eles me recomendaram a comprar uma passagem de ida e volta, porque meu visto era muito curto. Se fosse 6 meses, 1 ano, tudo bem não comprar a passagem da volta, porque realmente era com muita antecedência. E aí, quando eu cheguei na Austrália, tendo a intenção de continuar, de fazer a renovação do visto, aconteceu que, enquanto o meu processo estava sendo analisado, chegou o dia da passagem do retorno. Porém, eu podia ficar no país, na Austrália, enquanto o meu visto estava sendo analisado, a minha renovação estava sendo analisada. O fato é que essa agência me disse que para eu estender, para eu cancelar essa passagem e reagendar, eu teria que ligar na agência, ou na companhia. Liguei na companhia, me disseram que a agência que tem que fazer esse trâmite porque a passagem foi emitida com o código da agência. Eu entrei em contato com a agência, fiquei pra lá e pra cá nessa história, e no fim das contas não resolveram. Chegou o dia da minha passagem, eu mandei um e-mail para eles, e como é que vai ficar? E se meu visto for negado, eu precisar dessa passagem para voltar? Não me responderam até hoje, tô até agora guardando a resposta deles. Então, por essa razão, eu não fecharia com eles. Uma, porque eles não têm agência deles na Austrália, não na cidade onde eu estava, nem sei nas outras. E também por falta desse acompanhamento pós-contrato, sabe? Eu precisei de suporte deles para esse reagendamento da passagem e não tive. Lá, a renovação que eu fiz com a West One. Lívia, o pessoal, coraçãozinho, saudade. A Camila também, um beijo para todos. Bom, a West One é um suporte incrível, então foi ótimo durante o meu período lá. Quando eu renovei com a agência de lá. Eu também compartilhei com vocês que eu vivi uma experiência sem uma agência de intercâmbio. Isso aconteceu quando eu estava na Austrália e decidi ir para o Canadá fazer a minha segunda graduação. Nesse caso, ao invés de uma agência, eu contratei uma consultora de imigração. Porque aí eu fui analisar quais eram os cursos que estavam em alta, como funcionaria para chegar ao visto de residência, que era o meu foco, que era o meu alvo. E então foi mais, as minhas necessidades estavam numa consultora de imigração. As demais coisas já estava macaca velha, eu nem estava ligando mais. A questão da acomodação, passagem aérea, tudo foi por minha conta e só essa instrução de qual universidade, qual curso fazer, que eu tive com essa agente, na verdade, essa consultora, e ela fez a correção da minha carta de intenção, ela não mudou uma vírgula, estava tudo certo, ela fez a aplicação, recebi o visto aprovado do Canadá e estaria indo para o Canadá no início do ano passado, em 2020, porém com a pandemia tive que cancelar tudo, foi realmente um momento bem difícil para mim, até para falar hoje ainda dói, mas enfim, cancelei tudo no Canadá e por isso eu compartilho com vocês essas duas experiências, porque realmente são situações diferentes, objetivos diferentes. Espero ter esclarecido a sua dúvida e se ficou alguma, me manda pelo direct no Instagram, aqui nos comentários, porque a minha intenção é descomplicar o mundo para você.